Vamos lá. Bom, então nós vamos falar sobre gases, mas antes de mais nada eu queria fazer uma observação. Nós só trabalhamos com o chamado gás perfeito ou gás ideal, beleza? Gente, olha só, na mudança de estado a gente viu um pouco sobre o estado gasoso, nós vimos um pouco sobre o estado gasoso. O estado gasoso é aquele em que as forças intermoleculares são muito fracas, então as partículas têm uma grande liberdade de movimento, né? E eles são dotados de grande expansibilidade, grande compressibilidade, certo? Foi isso que nós vimos lá em mudança de estado. O gás perfeito foi um modelo teórico criado por Daniel Bernoulli, em que as forças intermoleculares são desprezíveis. Então, eu vou colocar essa observação aqui, porque eu não coloquei. Bom, vamos lá, vamos usar a canetinha, vai ficar horrorosa, né? Minha letra, mas são gases Nossa senhora, gente, não é melhor falar. Ideais. Forças intermoleculares Nossa senhora, tô mandando bem, hein? Cara, tô ficando craque. Oi? Nossa, tá assim uma seta aguda. Ok. Tá, apaga, desista. Então vamos lá, vamos só na fala mesmo. Então, gases ideais são aqueles em que as forças intermoleculares são desprezíveis, certo? As partículas, então, são dotadas de grande liberdade, elas possuem, né, grande liberdade, ok? Vamos lá. Então, como eu havia dito, o gás ideal foi um modelo criado pelo suíço Daniel Bernoulli em 1738, certo? Daniel Bernoulli imaginou o gás, gente, como sendo formado por minúsculas partículas esféricas. Então você percebe aqui, ó, que ele apoiava-se no modelo de Dalton, que era o vigente na época, né? Então o gás ideal ele é formado por minúsculas partículas esféricas que não estavam ligadas entre si, então elas tinham liberdade total de movimento, ok? Liberdade total de movimento. Gente, para que o gás seja, mas não é assim que eu vou falar na rua, né? Para que o gás seja ideal, ele tem que obedecer a 4 hipóteses criadas por Bernoulli. Essas 4 hipóteses constituem a chamada teoria cinética dos gases ideais. Então, vamos lá. Então, para que um gás seja ideal, vamos lá, o que tem que acontecer? Primeiro, suas partículas devem mover desordenadamente e com a mesma velocidade escalar média, certo? Mesma velocidade escalar média. Então, olha só, gente, quando o gás for ideal, o movimento das partículas é desordenado, é um total caos molecular. Por que ele é desordenado? É a própria ideia que o Bernoulli criou, né? As partículas têm liberdade total, não existem forças intermoleculares. Então, elas podem mover de maneira aleatória, certo? É óbvio que tem partículas mais rápidas que outras, né? Entretanto, na média, as velocidades escalares são iguais, beleza? Segunda hipótese, vamos lá. Não exercem ação mútua. Então, gente, quando o gás for ideal, suas partículas não irão interagir entre si, exceto nas colisões. Por favor, gente, quando o gás for ideal, as partículas não interagem entre elas. O que é óbvio, porque não existem forças intermoleculares, ok? Uma partícula só vai saber da existência da outra no momento da colisão. Então, colide, certo? Aí que uma vai saber da existência da outra, mas simplesmente ocorrerá isso. Vai colidir, cada uma vai voltar à sua vida normal, tudo bem? Beleza. Terceira hipótese. Chocam-se elasticamente entre si e com as paredes do recipiente, certo? Chocam-se elasticamente entre si e com as paredes do recipiente. Pessoal, o que é choque elástico?
Choque elástico é aquele, vocês viram isso em mecânica, que os caras colidem e separam, e a energia cinética imediatamente antes da colisão é igual à energia cinética imediatamente depois da colisão, certo? Ok? Então, toda vez que o gás for ideal, as partículas vão colidir, não vão grudar, elas vão se separar. Mesmo que se grudasse, eu formaria uma nova substância, isso não pode acontecer. Então, elas vão colidir e vão se separar, e além disso, não haverá perda de energia cinética, certo? Então, a partícula vai colidir e vai voltar com a mesma velocidade que ela tinha antes, em módulo, tá? Que obviamente muda o sentido, pode mudar a direção, beleza? Ok? O que essa terceira hipótese nos diz nas entrelinhas? Gente, se o choque é elástico, então, se não vai haver perda de energia, imagine uma partícula que vem, colide com a parede da vasilha e volta, certo? Ela vem, colide perpendicularmente com a parede da vasilha e volta, beleza? Ela vai voltar com a mesma velocidade que ela veio, né? Em módulo, certo? Porque agora é sentido contrário. Aí, quando ela for e bater na outra parede, ela vai bater com a mesma velocidade. Então, o que vai acontecer? Batendo com a mesma velocidade, ela vai aplicar o mesmo impulso na parede. O mesmo impulso, toda a vida o mesmo impulso, consequentemente, ela aplicará a mesma força na parede o tempo todo. Consequentemente, será a mesma pressão. Então, de tudo isso, o que eu estou querendo dizer? Se o gás for ideal, como não vai ter perda de energia cinética, a pressão dele não muda com o tempo, certo? A pressão não muda com o tempo, beleza? E a quarta e última hipótese, vamos lá, apresenta um volume próprio desprezível. Apresenta um volume próprio desprezível. Gente, olha só, o que diz a quarta hipótese? Que se você pegar todas as partículas que compõem o gás e uni-las, o volume ocupado por elas é muito pequeno quando comparado ao do gás todo, certo? O que Bernoulli quer dizer com isso? Nas entrelinhas, que o gás ideal é dotado de uma expansibilidade imensa. Pessoal, gente, como as partículas não têm forças intermoleculares, elas podem ocupar grandes distâncias, certo? Grandes distâncias. Então, o volume que o gás pode ter é muito grande quando comparado ao volume das partículas mesmo, certo? O volume que elas unidas possuem, ok? Certo? Para que um gás, então, vamos supor na rua, seja ideal, então ele tem que obedecer essas quatro hipóteses, beleza? Bom, aí você me questiona assim, professor, mas o nosso gás aqui não é ideal. Sim, o gás que nós temos no dia a dia é um gás do tipo real, certo? Aí eu pergunto a vocês, tem alguma situação, tem alguma exigência para que o gás real torne-se quase ideal? Então, gente, quando é que um gás real comporta-se como ideal? Vamos lá, vamos ver. São duas as condições. Primeiro, o gás real comportar-se-á como ideal, primeiro, quando ele for rarefeito, certo? E segundo, quando ele estiver acima da temperatura crítica. Deixa eu falar um negócio. Para quem viu a aula de mudança de estado, espero que todos tenham visto, essa segunda hipótese não tinha nem que ser comentada. Porque abaixo da temperatura crítica é vapor. Nossa matéria não é vapor ideal, é gás ideal, certo? Então, nem precisava falar isso. Agora, a primeira observação é muito importante. Então, gases reais comportam-se como ideais quando são rarefeitos. Quando estão rarefeitos. Vamos lá. Gente, o que é rarefeito? Rarefeito, gente, quer dizer, vou puxar uma seta aqui, rarefeito quer dizer baixa densidade. Ok? Então, lá. Por que um gás real comporta-se como ideal quando a densidade dele é baixa? Vamos lá, gente. Densidade é massa sobre volume. Se a minha densidade é pequena,
Quer dizer que para a mesma massa, o gás ocupa um volume grande, certo? Então, um gás rarefeito de densidade pequena é um gás que tem uma determinada massa espalhada num volume enorme, certo? Vamos lá, se o volume é muito grande, ele agrada a quarta hipótese, não é isso? As partículas estão muito distantes, então se você pegar o volume delas juntas, é muito pequeno quando comparado ao volume do gás. Você concorda comigo que se o volume é muito grande, também agrada a segunda hipótese, porque as partículas estão distantes e elas não interagem muito entre si, né? Certo? Porque quanto mais distante, mais difícil é para interagir, certo? E, consequentemente, se interage menos, perderá menos energia, agradando a terceira hipótese e assim vai, certo? Então, para que um gás torne-se ideal, ele deve ser rarefeito, beleza? Ok? Gente, tudo que nós vamos ver aqui será para os gases ideais, tá bom? Certo? Deixa eu apagar ali, ó. Está atrapalhando. Então, tudo que nós vamos ver será para os gases ideais, ok? Todas as fórmulas que veremos aqui são para os ideais, tá? Agora, uma observação. Uma observação. Tem uma fórmulazinha só, vou comentá-la daqui a pouquinho, que é a equação de Van der Waals, foi inclusive a tese de doutorado de Van der Waals, e ela vale para os gases reais. O resto, gente, é tudo para os gases ideais, tá bom? Então, a primeira que nós vamos ver, novidade para todos, né? Ninguém não vou falar dessa. Equação de Clapeyron, certo? Aí, de repente, alguém deve estar aí do outro lado pensando assim, nunca ouvi. Meu Deus. Meu Deus, certo? Nossa Senhora. Vamos lá. O que diz a equação de Clapeyron? Bom, gente, a equação de Clapeyron afirma que PV é igual a nRT, certo? Tem aquele macete, né? Puta velho, rejeitará, certo? Tá. Então, PV é igual a nRT, certo? Quem que é o P? Pressão, V é o volume, N é o número de mols do gás ideal, que é dado por massa sobre a massa molar, né? R é a constante universal dos gases ideais. Gente, por que essa palavra universal? É porque o R tem o mesmo valor para todos os gases ideais, ok? Não importa o gás. Sendo ele ideal, beleza, o R tem o mesmo valor, ok? E o T é a temperatura, né? Gente, por que T e não θ? A gente discutiu isso na aula de termometria, certo? T e não θ, porque nós trabalhamos apenas com a escala Kelvin. Poderia ser uma outra escala absoluta, né? Mas ninguém usa Rankine, por exemplo, certo? A gente trabalha só com Kelvin como absoluto. Bom, deixa eu discutir um negócio com vocês aqui. Por que tem que ser escala absoluta? Por que tem que ser a Kelvin? É porque escala absoluta não admite valores negativos. E a equação de Clapeyron não aceita valores negativos, certo? Gente, se a temperatura fosse negativa, vocês se lembram que escala absoluta, o menor valor de temperatura é o zero, né? Se a temperatura fosse negativa, o lado esquerdo ficaria negativo. E o lado esquerdo não pode ser negativo. O lado esquerdo da equação tem que ser obrigatoriamente maior que zero, porque não trabalhamos com pressões negativas e nem com volume negativo, certo? O negativo é algo bizarro, né? Beleza? Então, obrigatoriamente tem que ser a escala Kelvin, tá bom? Olha aqui, eu coloquei os dois valores mais comuns do R. Gente, o valor mais comum é esse, 0,082. Como é que eu cheguei nessa unidade? Isóleo, né? Fica PV sobre NT, então ATM vezes litro por mol Kelvin. Entretanto, esse não é o valor oficial, certo? O valor oficial do R é esse aqui, ó, aproximadamente 8,3. Vamos lá, de onde ele vem? Gente, a unidade oficial de pressão não é o ATM. A unidade oficial de pressão é o Newton por metro quadrado, também chamado de
Pascal. Certo? Aqui, ó. E, olha só, uma ATM é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Agora vamos falar do volume. A unidade oficial do volume não é o litro. E cuidado, hein? Tem muita gente que esquece, cara, e acha que o litro é o oficial. Não. O oficial é o metro cúbico, certo? E 1 metro cúbico tem 1000 litros, certo? E se você fizer as substituições, certo? Se você fizer as substituições, vai dar aproximadamente 8,3, tá? Ah, de onde vem esse joule? É porque fica Newton por metro quadrado vezes metro cúbico. Aí você corta o metro quadrado por metro cúbico. Sobra Newton vezes metro por joule. Você vai aprender isso em mecânica, certo? Bom, aqui é aquele comentário que eu havia dito. Então, existe essa equação de Clapeyron, ela só vale para os gases ideais, certo? Para gases reais, Van der Waals conseguiu descobrir a equação completa. É essa aqui. Pressão mais N ao quadrado A sobre V ao quadrado, que multiplica V menos NB, é igual a nRT, em que A e B são os chamados covolumes do gás. São fatores que corrigem os erros da teoria de Bernoulli, né? Porque quando Bernoulli fala assim, não interagem entre si, os choques são elásticos, a gente sabe que não é bem assim, certo? A e B são valores dados, ok? Essa fórmula, a única vez que ela caiu, que eu vi, foi na prova do IME, prova de química, inclusive. A questão era bem simples, ele queria pressão. Era só jogar nos dados, gente, só jogar os dados. O problema é que ele não tinha dado a fórmula, certo? Beleza? Bom, você percebe que quando os covolumes forem zero, se o A for zero e o B for zero, ou seja, se não houver a necessidade de corrigir nada, olha o que sobra. PV igual a nRT, certinho? Beleza. Vamos falar agora sobre a equação geral dos gases ideais. Equação geral dos gases ideais. Gente, vamos supor que você tem uma vasilha. Essa vasilha é perfeitamente vedada. Ela está perfeitamente vedada, certo? Tudo bem? Vamos prender um gás lá dentro. Prendê-lo-ei, né? Ou prendê-lo-emos, né? A gente está fazendo tudo em conjunto. De tal forma que não haja mudança na massa do gás, beleza? Então, vamos prender um gás lá dentro. A vasilha está perfeitamente vedada. Então, o gás vai ficar preso e não vai entrar nada e nem escapar nada, certo? Beleza. Vamos lá. Vamos montar a equação de Clapeyron para o gás antes. Gente, olha só. Existem três grandezas que, se eu mexer em qualquer uma delas, eu altero o estado do gás, que são pressão, temperatura e volume. Por isso elas são chamadas de variáveis de estado, certo? Beleza? Vamos montar a equação de Clapeyron no início. Vamos supor que as variáveis de estado fossem P0, V0 e T0, certo? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Montando o Clapeyron no início, ficou assim, ó. P0, V0 é igual a N0, RT0. E vamos supor que eu mexa nas três variáveis de estado, ok? Então, eu vou mexer na pressão, no volume e na temperatura. De tal forma que, no fim, a pressão final fique P, volume final V, temperatura final T, certo? Montando a equação de Clapeyron no fim, PV igual a nRT, certo? PV igual a nRT. Bom, aí a minha pergunta é, o número de mols muda? Não. O número de mols não muda, né? Porque o gás está perfeitamente preso, né? Então, eu posso falar que o número de mols no início é igual ao do fim. Aí, se você isolar o N0, isolar o N e igualar os dois, vai ficar P0V0 sobre RT0 é igual a PV sobre RT, corta o R, e chegamos, então, na equação geral. P0V0 sobre T0 é igual a PV sobre T, certo? Quando eu era aluno, o professor falava PVT Pavotó, Pavotó PVT, certo?
do jeito que você quiser ir. Gente, olha só. Duas observações muito importantes. Primeira, um erro que muitos alunos cometem. O aluno vai lá, vai fazer exercício, ele bate o olho, é gases. Pivitipovotol, pronto. Pelo amor de Deus, eu posso usar pivitipovotol de maneira indiscriminada? Não. Tem gente que chucha essa fórmula aqui em qualquer exercício de gás, beleza? Não, eu não posso. Eu só posso usar a equação geral se o número de mols for o mesmo, certo? E aí vem a segunda observação. Existem vários exercícios em que ocorre a seguinte situação. O cara pega a vazia, abre, aí uma parte do gás escapa e depois ele fecha, certo? Se o número de mols mudou, né, porque uma parte escapou, então eu não posso usar pivitipovotol, certo? Aí o que é que a gente faz quando for assim? Gente, quando for assim, você tem que se lembrar que o R não muda. O R é sempre o mesmo. Então, agora nós vamos igualar o R. Então, vai ficar P0, V0 sobre N0, P0. Isso aqui vai ser igual a PV sobre NT. PV-NIT ovonotol, certo? Ok? Então, beleza. Ó, vamos falar agora sobre a densidade de um gás ideal. Beleza. Gente, de maneira genérica, como é que você calcula densidade? Densidade é massa sobre volume, certo? Ok? Aí, olha só. Para os gases, existe uma fórmula própria. Existe uma outra fórmula. Muito usada na prova da Unicamp, certo? O Unicamp é o vestibular que mais usa essa fórmula. Gente, olha só. Vamos voltar um pouquinho. O número de mols é massa sobre massa molar. Se você isolar a massa, vai ficar o número de mols vezes a massa molar, certo? Isso aqui dividido pelo volume. Eu coloquei o número de mols aqui em frente e ficou em massa molar sobre volume, ok? Gente, se você for lá no tabelão, quem que é o número de mols dele aqui? PV sobre RT. Isso aqui vezes massa molar sobre volume. Corta o V. Então, chegamos na outra fórmula para a densidade. Então, densidade é pressão vezes a massa molar sobre R vezes T. Quando eu era aluno, o professor falava assim, densidade é PM da rotan, ou massa de apêndice, né? Para decorar as coisas. Olha como a fórmula é coerente. Quanto maior a temperatura, menor a densidade. Perfeito. Por quê? Porque quando esquenta, o cara expande, certo? Aumenta o volume, diminui a densidade. Perfeito. E a outra observação é, quanto maior a pressão, maior a densidade. Por quê? Gente, se a pressão está aumentando, é que as partículas estão batendo mais forte. E para que as partículas batam mais forte, das duas, uma, ou o volume está pequeno, nem sei o que foi, pequeno, ou a massa é grande, tem muita partícula, vai colher bastante, ok? Beleza? Vamos lá, agora nós vamos entrar na parte mais importante da aula, que são as transformações particulares, ok? Vamos começar pela isotérmica. Gente, isso aqui é importantíssimo, cara, importantíssimo. Vamos lá, então. Gente, a isotérmica é conhecida como lei de Boyle. Na isotérmica, quem que é constante? Temperatura, certo? Temperatura. Então, você vai jogar na equação geral, dividir pelo T, vai cortar o T, e vai ficar P0V0 é igual a PV, ok? Então, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Meu Deus do céu. Você é obrigado a saber isso. Gente, você não pode fazer uma prova sem saber isso, cara. Esse cara entregou a prova, você olha para ele e fala assim, não sei aquelas relações de pressão, volume, temperatura nas transformações particulares. O fiscal, sério? O que você está fazendo aqui, amigo? Porque, pra quê? Você podia estar na sua casa de boa, domingão, à tarde, vendo The Voice Kids, certo?
com as maiores vozes infantis do Brasil. E você está aqui se desgastando, certo? Mas, opções, né? Cada um faz sua escolha. Tem gente que gosta de sofrer. Então, falando sério aqui, não pode esquecer, gente. Vamos lá, como é que a gente prova que elas são inversamente proporcionais? É o seguinte, de acordo com a lei de Boyle, o produto pressão-volume tem que dar uma constante. Por que ele tem que dar uma constante? Porque o do início é igual ao do fim, certo? Então, se no início e no fim tem o mesmo valor, então o produto PV tem que dar uma constante. Fácil ver dividindo, você percebe que eles são inversamente proporcionais. E como é que é o gráfico da matemática? Y alguma coisa sobre X. O gráfico é uma curva, né? É uma hipérbole equilátera que recebeu um nome especial, né? Ela é chamada de isoterma, certo? O gráfico é uma curva chamada isoterma. E você vê que está coerente, né, gente? A pressão diminui, de 1 para 2 a pressão diminui e o volume aumenta, porque são grandezas inversamente proporcionais, beleza? Ok? Então tá. Eu tenho uma observação muito importante a fazer. Gente, vamos supor que você tenha 3 isotermas. Essa aqui, cuja temperatura é T1. Quer dizer que todo mundo dessa curva aqui tem qual temperatura? T1, beleza? Essa aqui, cuja temperatura é T2. Então, todos os pontos dessa curva têm temperatura T2. E essa aqui, cuja temperatura é T3, quer dizer que todos os pontos dessa curva têm temperatura T3. Eu posso afirmar com certeza que T3 é maior que T2, que é maior que T1. Vocês se lembram por quê? Vamos lá. Pessoal, para o mesmo volume, vamos lá, para o mesmo volume aqui, quem tem a maior pressão? 1, 2 ou 3? Olha lá, nossa, ficou ótimo a mim. Obviamente que a 3 tem a maior pressão, certo? Ok? Vamos lá no clapeirão. Quanto maior for o produto PV, maior será a temperatura, ok? Então, gente, por favor, se algum exercício virar para você, isso cai muito, então o cara te dá um gráfico de pressão-volume, te dá vários pontos. Aí ele pergunta assim, em qual dos pontos a temperatura é maior? O que você tem que fazer? O produto PV. Onde o produto PV for maior, maior será a temperatura, certo? Se te perguntar onde a temperatura é menor, faça o produto PV, e onde ele for o menor, a temperatura será menor, tá bom? Então, qual é a regra que eu preciso que vocês saibam? Quanto mais afastada dos eixos estiver a isoterma, maior será a temperatura dela, tá bom? Vocês têm que saber isso, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Bom, aí agora eu queria questionar o seguinte. Gente, e onde que eu encontro isso no dia a dia? Porque eu acho que isso, além de ser muito importante, eu acho que isso é muito importante discutir, porque além de ser algo cobrado vestibular, torna a matéria algo palpável, né? Que você fica, a mesma temperatura. Certo? Onde que isso acontece no dia a dia? Gente, transformações isotérmicas normalmente são transformações muito lentas. Vou puxar uma seta aqui. As transformações, para serem isotérmicas, elas devem ser muito lentas, ok? Beleza? Por quê? Gente, se as transformações forem muito lentas e o gás estiver em equilíbrio com o meio, então, ao favor, a vasilha onde o gás está preso não pode ser um isolante, tudo bem? Uma vasilha de material condutor, ok? Então, se o gás estiver lá, em equilíbrio com o meio, quietinho, e ele começa a receber ou ceder energia muito devagar, então acaba que a temperatura dele praticamente não altera. Porque ele recebe calor ou perde calor numa taxa tão devagar que ele já entra em equilíbrio com o meio de novo e permanece na mesma temperatura de antes, ok? Vamos dar um exemplo para isso ficar mais claro, tá vendo?
Só um pouquinho. Vamos dar um exemplo. Muitos alunos sempre questionam, né? Não, professor, eu quero ser médico, o que eu quero com isso? Eu não quero ser engenheiro, o que eu quero com isso? Não fale isso, não fale isso, não fale isso, certo? Você acabou de afastar seu orgulho de você. E, deve ter falado com o superior dele, eu sou obrigado mesmo a ficar acompanhando e protegendo esse imbecil, certo? Mas o superior dele fala, sim, sim, porque o pai assim designou, certo? Vamos lá, gente. Como eu havia dito, né? Para que as transformações tornem-se exotérmicas, elas têm que ser muito lentas, de modo que haja tempo suficiente para que o gás entre em equilíbrio com o ambiente. Bom, o primeiro exemplo bem bacana de isotérmica é aqui, ó, o cilindro usado para respiração de mergulhadores. Ó. Gente, ao abrir o registro, o gás vai pela tubulação até a sua boca. Obviamente que o gás ele não dá um jatão na cara. Não. O gás vai lento, lento, de tal forma que a temperatura dele fique praticamente a mesma. Aliás, é isso que explica o fato de um cilindro tão pequeno poder ser usado pelo mergulhador por muito tempo, certo? Por quê, gente? Você já parou para pensar nisso? A ideia é a seguinte: a pressão do gás lá dentro é bem grande. Quando o gás sai, como é uma isotérmica, ao diminuir a pressão, o volume aumentará. O volume aumenta, certo? Porque são inversamente proporcionais. Então, a pressão ela cai muito, consequentemente, o volume aumenta muito. Então, a pessoa vai ter muito gás para respirar, certo? Tudo bem? Isso é usado na medicina, certo? Nos cilindros para a respiração, tudo bem? Para pacientes com insuficiência respiratória, ok? Então, por exemplo, se for um caso mais simples, então usa-se um catéter, como é o caso desse senhor aqui, certo? Agora, se for um caso mais complexo, aí usa-se a máscara, beleza? Caso de insuficiência aguda, de insuficiência respiratória aguda. Bom, e um outro exemplo é a nossa inspiração, né? Gente, nossa respiração, perdão, quando você inspira, o que acontece? Você aumenta o volume da caixa torácica e ao aumentar o volume diminuirá a pressão dos gases lá dentro, certo? A transformação é lenta. Ah, mas eu tô ofegante. Não. Tá? Mesmo assim é considerado isotérmico. Então, quando você inspira, aumenta o volume da caixa, certo? Diminuindo a pressão. Aí o que acontece? A pressão do ar de fora torna-se maior do que a pressão do ar lá dentro. E o ar entra, certo? E o ar entra. E quando eu expiro, o que acontece com o volume da minha caixa torácica? Diminui. Diminui o volume, aumenta a pressão. Então, a pressão do ar lá dentro torna-se maior do que a pressão do ar externo. Aí o ar sai, beleza? Eu coloquei um resumo mais completo disso que eu falei envolvendo o diafragma, tá bom? Beleza, vamos lá? Vamos falar agora da isovolumétrica. Gente, quantos nomes ela tem? Ela pode ser chamada de isovolumétrica, isométrica e o terceiro termo, isocórica, porque coros em grego quer dizer volume. Ela é a chamada lei de Charles, tá? Vamos lá. Agora o volume vai ser constante, não é isso? Você vai jogar em equação geral, vai cortar o volume, porque ele é o mesmo, beleza? Então vai ficar o seguinte. Pitipotó. Pitipotó, certo? Ou potó, PT, jeito que você quiser. Então agora vai ficar a pressão sobre temperatura inicial igual a pressão sobre temperatura final. Pressão inicial sobre temperatura inicial, pressão final sobre temperatura final. O que eu posso concluir dessa relação? Que pressão e temperatura são
diretamente proporcionais, beleza? Diretamente proporcionais. E como é que a matemática prova isso, gente? Vamos lá. Se você fizer P sobre T no início, tem que ser igual a P sobre T no fim. Então, a razão P sobre T tem que dar uma constante, não é isso? Passo T multiplicando, então pressão é um kT. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. As partículas são mais agitadas, né? Colidem mais forte na vasilha, porque o volume não muda, né? Então, as partículas ficam mais agitadas e começam a correr cada vez mais forte, ok? Como fica o gráfico, hein, gente? Y é igual a um AX. Bom, a gente aprende matemática, isso aqui é uma função polinomial de primeiro grau, e o gráfico é uma reta, certo? Uma reta crescente, pois o K é uma constante positiva, então tem que ser uma reta crescente, e detalhe, ó, que passa pela origem, porque quando T for zero, a pressão também será zero. Então, gente, uma reta crescente, passando pela origem, certo? Agora, detalhe, vou fazer uma observação muito importante. Ela passa teoricamente pela origem, certo? Você pode reparar no gráfico lá que ele foi pontilhado, ó, pontilhado. Ela passa teoricamente na origem. Por quê? Porque, gente, se a reta chegasse à origem, você teria pressão zero. Aí a minha pergunta é, existe gás de pressão zero? Existe isso? Um gás em que as partículas não colidem com a superfície, porque a pressão é detectada a partir da colisão das partículas com a superfície. Se as partículas não colidem, tem como, se a pressão for zero, as partículas não colidem com a superfície. Tem como isso acontecer? A partícula vai, na hora que ela vai bater na parede, ela, não, volta, porque a gente tem um acordo. Somos unidos, né? Todos nós, partículas, somos unidas, e definimos que ninguém ia encostar na parede, certo? A partícula é dotada dessa capacidade, né? Ela é dotada de inteligência. Você vê que é bizarro. Pressão zero, gente, não existe, ok? Consequentemente, a temperatura não poderá ser zero. Então, se a pressão não pode ser zero, a temperatura também não pode ser zero. Conclusão, o zero absoluto não é possível de ser atingido. É impossível atingirmos o zero absoluto, ok? Tudo bem? E isso ficou conhecido como terceira lei da termodinâmica, tá? Terceira lei da termodinâmica. O zero absoluto é inatingível, tá bom? E os gases ideais explicam isso, ok? Então, bom, então o gráfico é uma reta crescente, que teoricamente passa pela origem, né? Agora, gente, olha só, vamos fazer algumas observações aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Como fica o gráfico de uma isovolumétrica P por V? Porque esse gráfico aqui é o P por T, né? P por T. E como fica o gráfico P por V? Uma reta na vertical. Porque, gente, se for uma reta na vertical, o volume mudou ou o volume é sempre o mesmo? Sempre o mesmo. Detalhe, não pode tocar o eixo, né? Porque a pressão não pode ser zero, tá bom? Beleza. Aí, olha só. Gente, essas duas retas aqui, essa aqui vai de A para B e essa aqui vai de C para D, representam duas isovolumétricas diferentes. Eu vou chamar o volume da primeira de V1, o volume da segunda de V2. E olha só, por favor, bateu o olho no gráfico, que é P por T, é uma reta crescente que teoricamente passa pela origem isovolumétrica, certo? P por T, isovolumétrica. Obviamente que eu posso traçar várias retas nesse gráfico. Cada reta representa uma isovolumétrica diferente, ok? Cada reta representará uma isovolumétrica diferente. Chamei o volume aqui de V1 e o volume ali de V2. E a minha pergunta é, o volume de A é igual ao de B?
Sim, porque estão na mesma reta, é na mesma isvolumétrica. Os dois têm volume V1. O volume C é igual ao de D? Sim, os dois estão na mesma isovolumétrica, os dois têm o mesmo volume V2. Agora a pergunta é, e qual dos dois volumes é o maior? O V1 ou o V2? Vamos lá, para responder essa pergunta, olha o que nós vamos fazer. Eu vou baixar aqui, formando um triângulo retângulo, certo? Vou chamar a temperatura aqui de T, certo? E aqui, ó, vou chamar a pressão de P. T1, certo? Que é o volume V1, né? Ok? Bom, vocês reparam que eu formei, então, um triângulo retângulo, vou destacá-lo aqui com outra cor, ó. Eu formei um triângulo retângulo, vou destacar aqui de azul, beleza? Em que o ângulo com o eixo X eu chamei de alfa, certo? Pessoal, quem que vai ser a tangente de alfa? A tangente de alfa ela vai ser numericamente igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto aqui? É P, certo? Sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É P. Então, a tangente do ângulo ela vai ser numericamente igual, numericamente porque vocês se lembram, né? A gente não tem unidade, só o valor que é o mesmo. Então, ela vai ser numericamente igual a pressão sobre temperatura. Se você for lá na equação de Clapeyron, quem é P sobre T, gente? P sobre T, vamos voltar um pouquinho aqui. P sobre T vai ser igual a NR sobre V, não é isso? Então, volte lá e substitua. Vamos lá. Substituindo lá, então vai ficar NR sobre V. Gente, você percebe aqui no desenho que o ângulo formado aqui, ó, pela reta 2, que é o beta, ele é maior que o ângulo formado pela reta 1, que é o alfa, certo? Então, vamos lá. A gente pode falar que o beta é maior que o alfa. Consequentemente, para ângulos do primeiro quadrante, quanto maior o ângulo, maior a tangente, né? Certo? Então, consequentemente, a tangente de beta é maior que a tangente de alfa. Então, NR sobre V2 será maior que NR sobre V1, certo? Corta o NR, multiplica cruzado, V2 é menor que V1. Então, por favor, quanto mais inclinada for a reta, menor é o volume daquela isovolumétrica, certo? Então, quanto mais inclinada for a reta, menor é o volume daquela isovolumétrica, ok? Praticamente, eu acho meio foda ficar lembrando isso. Então, eu acho que seria uma boa você demonstrar lá na hora, igual eu fiz aqui, certo? Mas aí é de cada um, é algo pessoal. Pessoal, e como é que a gente consegue uma isovolumétrica na prática? Eu acho que esse caso aqui é o mais fácil de todos. Olha só. Para você conseguir uma isovolumétrica na prática, basta você prender o gás em um recipiente praticamente indilatável, certo? Então, gente, se você prender o gás em uma vasilha praticamente indilatável, você aquece a vasilha, o gás aquece também, né, obviamente, mas a vasilha não dilata. Então, não tem para onde o gás crescer, certo? Então, o volume permanecerá constante, ok? Vamos ver dois exemplos aqui. O primeiro foi uma questão da UFMG, que fala assim, Regina foi ao supermercado, certo? Regina foi ao supermercado, beleza? E deixou o seu carro lá, no sol, ok? Pelo menos o porta-malas tá, né? Mas vamos considerar que pegasse tudo, ok? Mas, na boa, isso é indiferente pra gente aqui. Bom, olha só. Então, o que vai acontecer com o ar preso dentro do carro de Regina, hein? Qual a transformação sofrida pelo ar preso dentro do carro de Regina? Bom, gente, a resposta é: qual a transformação? Nenhuma. Regina está de quarentena, está em casa. Regina não deveria estar lá, certo? A resposta é
Nenhuma das alternativas. Bom, falando sério aqui, qual a transformação sofrida pelo ar? Isolamento e isovolumétrica. Porque o volume não muda. Não muda por quê? Porque ele está preso dentro do carro e a dilatação do carro é desprezível. Então, cada regina, ele dilata quando esquenta, mas ele dilata muito pouco, certo? Ou a regina ia ganhar, cada regina dilata um monte, e a regina ia ganhar a cabine estendida, por exemplo, se fosse uma picape. A regina chega lá, nossa, cabe mais. Podia ter comprado mais coisas, não sabia? Vou voltar lá agora, porque tem muita gente que quer fazer estoque, né? Certo? Tem gente querendo fazer estoque, principalmente de álcool, né? Então a Regina volta lá correndo e paga R$20 no litro de álcool, certo? Que é desesperada. Ok? Aí então o volume do carro praticamente não muda, consequentemente o volume do gás é praticamente o mesmo, é o mais volumétrico, certo? Ok? Beleza. E o outro exemplo foi uma questão do Enem, de 2015, se eu não me engano, certo? Que é o do freezer. Gente, essa é clássica, né? Você vai, fecha a porta do freezer, certo? E você, nossa, esqueci um negócio. Aí você vai abrir, você tenta abrir a porta do freezer, nada. Nada. Tá difícil, tá super difícil. Aí a pergunta é, por que logo após ter fechado a porta do freezer, é muito difícil abri-la? Então vamos lembrar. Quem não se lembra, a resposta é a seguinte. Gente, quando você abre a porta, o ar de fora, que está mais quente, ele tem uma pressão maior. E ele entra, porque os fluidos movem da maior para a menor pressão. Então ele pega e entra, certo? Quando ele entra, ele empurra o ar frio para fora. Vamos supor que ele tivesse trocado todo o ar frio, beleza? Então o ar quente entrou, substituiu todo o ar frio. Ok. Aí você pega e fecha a porta. Quando você fecha a porta, aquele ar fica preso e sofrerá qual transformação? Isovolumétrica, porque o volume do freezer não muda. O volume do freezer é o mesmo, certo? Ele sofrerá uma isovolumétrica, ok? Aí o que é que vai acontecer então? Lá dentro o ar vai esfriar. Nas isovolumétricas, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então a temperatura do ar vai cair, consequentemente vai cair a pressão. Então a pressão do ar lá dentro fica menor do que a pressão do ar aqui fora. Gente, eu estou botando dedo aqui, mas lembre-se que pressão é uma grandeza escalar, certo? Ok? Então a pressão do ar lá dentro vai ficar menor do que a pressão do ar aqui fora. Então é você que vai ter que fazer uma força adicional para puxar a porta, tudo bem? E vencer esse a mais do ar externo, ok? E é uma força enorme, certo? É uma força enorme, beleza? Então fica muito difícil. O que a galera faz para poder abrir? Fica com pressa que abriu. Mete o dedinho na borracha e puxa, né? Isso é clássico. Geladeira velha normalmente tem borracha da lateral rasgada, de tanto o povo ficar lá. Certo? Gente, quando eu meto o dedo lá e aperte a borracha, eu faço com que o ar quente de fora entre. Aí quando o ar quente de fora entra, a temperatura sobe. Se a temperatura sobe, a pressão sobe. E a pressão interna já não fica tão pequena quando comparada à externa. Aí eu consigo abrir. Eu não preciso fazer uma força tão grande, certo? Aí, uma vez que caiu no ITA, a seguinte pergunta. Por que na Força Aérea também, por que depois de um certo tempo a gente consegue abrir a porta? Porque nenhum freezer é perfeitamente vedado, ok? Nenhum freezer é perfeitamente vedado, certo? Então acaba que o ar de fora vai entrando, a temperatura lá dentro acaba subindo, continua gelado, mas não tão gelado como no início. E aí, subindo a temperatura, sobe a pressão, e a diferença entre a interna e a externa já não é tão grande. Aí você consegue abrir, né? Ok? Então, vamos lá. Isobárica, certo? Isobárica é mesma pressão, ok? A palavra baros em grego quer dizer pressão. Gente, é a chamada lei de Charles-Gay-Lussac. É a lei de Charles-Gay-Lussac. Então, lá, você vai jogar na questão geral, né? Positivo, votor, certo? Forte pressão,
Então, ficou vitivotó. V0 sobre T0 é igual a V sobre T, beleza? O que a gente pode concluir sobre volume e temperatura? A gente pode concluir que são diretamente proporcionais. Então, em toda isobárica, volume e temperatura são diretamente proporcionais. E como é que a matemática prova isso? Gente, do mesmo jeito que eu comentei com a raiz volumétrica, né? Volume sobre temperatura vai dar uma constante, passa o volume multiplicando, então o volume é um KT, certo? Então, quanto maior a temperatura, maior o volume, certo? De novo, como é que vai ficar o gráfico? Uma reta crescente que teoricamente passa pela origem, se for um gráfico V por T, né? Então, reta crescente que teoricamente passa pela origem. V por T é uma isobárica. No gráfico P por V, agora vai ficar uma reta na horizontal, né? Isobárica na horizontal, certo? Porque aí ó, você repara que a pressão não muda. Ok? E lembre-se, não pode tocar o eixo. Gente, se tocar o eixo, o que você está dizendo? Que o gás tem pressão, mas que não tem volume. Então, existem partículas colidindo com a parede da vasilha. Mas quando você vai lá olhar, nada. Nada. Não há gás lá dentro, certo? Mas tem alguém batendo. Isso é tenso, certo? Isso é tenso. Beleza? Tem filme japonês. Porque todo filme de terror japonês envolve espírito, certo? Bom, da mesma forma que eu havia dito no outro caso, cada reta tem a sua pressão. Então, aqui nós temos duas isobáricas diferentes. A pressão de E é a mesma de B, estão na mesma reta. A pressão de C é a mesma de D, estão na mesma reta. Só que quanto mais inclinada a reta for, menor é a pressão, tá bom? Ok. Como é que a gente consegue uma isobárica na prática? É o seguinte. Gente, vamos supor que você tem um êmbolo, aqui o êmbolo, beleza? Ele é livre para mover, tá? Ele é livre para mover. Despreze o atrito, não tem atrito aqui no movimento dele. Quais serão as forças, então, que vão atuar no êmbolo? Então, ó, o êmbolo tem peso. Como é que fica o peso? Vertical para baixo. A atmosfera faz uma força no êmbolo, de cima para baixo, força atmosférica. E tem o gás preso lá dentro, né? E, obviamente, as partículas do gás colidem com o êmbolo batendo para cima, né? Fazendo uma força para cima. Vou chamá-la de F do gás, ok? Gente, vamos supor que o êmbolo, como diz o povo na rua, esteja, né? Em equilíbrio. O que quer dizer mesmo equilíbrio? Força resultante igual a zero, certo? A gente, vocês viram como é que consegue equilíbrio? De duas formas. Ou parado, ou em movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Então, vamos supor que o êmbolo estivesse em equilíbrio. Movimento retilíneo uniforme ou então em repouso, tá? Se isso acontecer, as forças têm que se anular, né? Então, tudo que está para cima, força do gás, tem que ser igual a tudo que está para baixo. Força atmosférica mais o peso do êmbolo, certo? Vou dividir os dois lados pela área, porque força sobre a área é pressão. Olha a relação que eu obtive. Pressão do gás vai ser igual a quem? Pressão atmosférica mais mg sobre A, certo? Então, gente, essa relação que eu acabei de obter é válida para êmbolos móveis em equilíbrio, beleza? E com ela eu consigo calcular a pressão do gás. O que essa relação nos mostra, ó, gente? Ela nos mostra o seguinte, que para mexer na pressão do gás, ou eu mudo a pressão atmosférica, o que não vai ser o caso, porque eu teria que mudar de cidade, né? Então não é o caso. Ou eu mudo a gravidade, que também não é o caso, né, gente? Teria que mudar de latitude, altitude ou de planeta, certo? O experimento é ali e agora. Ou então eu mudo a área da base. Para mudar a área da base, eu teria que trocar a vasilha, também não vai ser possível. Agora, mexer na massa do êmbolo é perfeitamente possível. Sabe como? Acrescentando alguma coisa sobre ele. Por exemplo, uma questão que cai na prova da Unifesp. Gente, ele jogava areia sobre o êmbolo.
Pessoal, quando você jogar isso sobre o êmbolo, o que acontece? Quando você joga isso sobre o êmbolo, você está aumentando a massa do conjunto, certo? Aumentando a massa do conjunto. Areia, êmbolo. Quanto maior a massa do conjunto, maior a pressão do gás, ok? Certo? Então, minha pergunta é, nós estamos estudando isobáricas, né? Mesma pressão. Então, se eu não quero que a pressão mude, se eu não quiser isso aqui, ó, então eu não posso mexer na massa. Aqui está o segredo, ó. Uma isobárica ela é obtida com êmbolos móveis de massa constante, certo? Ó, por favor, isso é meio que pré-requisito, você tem que saber, vestibular não fala. Me caiu no Enem em 2014, se não me engano, e ele também não falou. Você tem que saber. Bate o olho. Êmbolo móvel de massa constante. E o êmbolo está ou parado ou movendo em movimento retilíneo uniforme, certo? Movendo lento, praticamente uniforme. Se isso acontecer, a transformação será uma isobárica, certo? Isobárica. Ok? Bom, gente, vimos as transformações particulares. Nós vamos fazer um adendo aqui, que é visto só em física. Vamos lá. Primeira observação, calor específico de um gás. A parte é bacana? Eu adoro isso aqui, ó. Bem interessante. Vamos lá, vocês lembram de calorimetria? Quem que é calor específico? Quantidade de calor para 1 grama variar 1 grau, certo? Quantos calores específicos um gás possui? 2. 2, gente. Depende da transformação que ele sofre. Se ele sofrer uma isobárica, o calor específico será o Czinho P, certo? Se ele sofrer uma isovolumétrica, então o calor específico será o Czinho V, beleza? Tudo bem? Aí o exercício pode te dar os dois, aí você vê qual é a transformação e escolhe um deles, ou ele vai te dar direto o que você vai usar. Normalmente eles dão direto o que você vai usar, ok? Beleza? Então os gases eles têm 2 calores específicos. Experimentalmente, os cientistas descobriram que o Czinho P ele era maior que o Czinho V. Então a quantidade de calor para 1 grama variar 1 grau ele é maior nas isobáricas que nas isovolumétricas, certo? Gente, lá em termodinâmica, ao demonstrar a relação de Mayer e tal, lá tem como a gente entender isso, tá? Por enquanto, vamos só aceitar mesmo, beleza? Então, o Czinho P é maior que o Czinho V, e a razão entre eles ganhou um nome. O nome dela é expoente de Poisson. Então, gente, quem que é o expoente de Poisson? É a razão entre os calores específicos de um gás, ok? Certo? Minha pergunta é, o gama, expoente de Poisson, ele é uma grandeza maior ou menor que 1? Maior. Porque o Czinho P é maior que o Czinho V, certo? Quanto vale o gama? Gente, o valor do gama depende da atomicidade do gás, certo? Então, se ele é monoatômico, se ele é diatômico, não somos obrigados a saber nenhum gama decorado, ok? Nenhum gama. Então, por exemplo, monatômico, 5/3, diatômico, 7/5, mas a gente não tem que saber isso decorado, ok? Em vestibular que até inventa outros valores. Tá? Bom, por enquanto, eu só preciso que você se lembre que o gama é maior que 1, tá? Depois nós vamos ver, daqui a pouquinho nós vamos ver a aplicação dele. Beleza, vamos falar agora sobre calor molar. Gente, calor molar, para quem não se lembra, é representado pela letra C maiúsculo também, e ele é dado por massa molar vezes o calor específico. Pelo amor de Deus, gente, não confunda calor molar com capacidade térmica. Pessoal, capacidade térmica também é Czão, só que ela é massa vezes calor específico. Lá em calorimetria, a gente viu o significado dela, né? Quantidade de calor para o corpo inteiro variar 1 grau. Agora vamos ver esse cara aqui. Qual é o significado dele? Vamos lá, gente. Massa molar. Qual a unidade de massa molar? Grama por mol, certo? Beleza. Vezes unidade do calor específico. A mais comum, caloria
por grama graus Celsius. Você vai cortar o grama, não é isso? A não ser que você trabalhe também com jardineiro. Ou faça isso na sua casa por imposição familiar. Aí, olha só o que vai dar. Caloria por mol graus Celsius. O que isso quer dizer? Quantidade de calor para 1 mol varia 1 grau. Quantidade de calor para 1 mol variar 1 grau, beleza? Esse cara é o calor molar. Gente, quantos calores molares nós temos? 2, porque são 2 calores específicos. A gente vai ter o Czão P e o Czão V, certo? Calor molar a pressão constante, calor molar a volume constante, certo? O primeiro vai ficar massa molar vezes Czinho P e o outro vai ficar massa molar vezes Czinho V. E existe uma relação entre eles, ok? Essa relação foi descoberta pelo médico alemão Mayer, e diz que Czão P menos Czão V é igual a R. Calor molar a pressão constante menos calor molar a volume constante. Isso tem que ser igual a R. Aí eu pergunto, quem que é o R? Uma vez eu perguntei isso, a aluna falou assim, é o raio. Raio, meu Deus, eu nunca falei de raio. Às vezes algum exercício de dilatação, certo? Ele é, por favor, é a constante universal dos gases ideais, tá bom? Beleza. Gente, olha só. Essas fórmulas aqui não caem muito, ok? Essas definitivamente não caem muito. É mais para vestibular militar, o NB, que gosta bastante de toda essa parte, tá? Bom, vamos lá. Aqui em diante já cai bastante. Bom, a partir de tudo que eu falei, a gente chega numa outra maneira de calcular a quantidade de calor sensível. A quantidade de calor sensível é que macete, né? No lugar da massa, você coloca número de mols vezes a massa molar. Quem que é massa molar vezes calor específico, gente? Massa molar vezes calor específico. Esse aqui é o calor molar, né? Czão. Então pronto, chegamos na outra maneira então. É o quinacete. Quinacete. Número de mols, calor molar, delta, teta. Certo? Uma observação. Você tem que fazer prova militar. Se a transformação for uma isobárica, então vai ficar QP. Número de mols, calor molar, a pressão constante, delta, teta. E esse cara é o delta H. Das reações químicas, é a variação da entalpia, certo? A gente fala pressão constante. Ok? Bom, professor, por que você está falando isso, cara? Não sei, tô assim, certo? Eu já ia falar aqui, cara, na internet, não posso. Professor, por quê? Por causa da diamática. A gente fala de tudo isso para chegar na quarta e última transformação particular, que é a adiabática. Importantíssimo, gente. Nossa, importantíssimo. Vamos lá, então se lembra o que é uma adiabática? Uma transformação adiabática é aquela que não troca calor com o meio, certo? Tudo bem? Então o gás não trocará calor com o meio. Se isso acontecer, a transformação será adiabática. Como é que a gente consegue a adiabática na prática? 2 maneiras. A primeira seria prender o gás dentro de uma vasilha isolante, certo? Só que aí no caso teria que ser um isolante perfeito, né? Para que ele não troque calor com o meio. Então coloque o gás dentro de uma vasilha feita de material isolante ou isolante ideal, tudo bem? Na prática, a gente sabe que não existe. E a segunda forma, nossa, que importantíssimo, o vestibular também parte do suposto que você sabe isso decorado. Gente, a segunda forma é essa, transformações muito rápidas. Gente, se a transformação for muito rápida, ela será considerada adiabática. Por quê? Porque se ela for rápida demais, o gás nem vai perceber. Você pega a vasilha, tem um gás preso lá dentro, né? Aí você faz aqui, ó. Baixou, aí o gás. Que isso? Uai, eu ia trocar calor com o meio. Não, já foi, amigo. Perdeu sua chance, ó. Ó.
Fique mais ligado, né? Fique mais ligado. Então, quando a transformação é muito rápida, não dá tempo de o gás trocar calor com o meio, certo? Gente, na prática, isso existe? Não. Por mais rápida que a transformação seja, que não é o português das ruas, né? Ela vai trocar calor com o meio, gente. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Então, conclusão, a adiabática na prática não existe. Não existe. Ela é teórica. Só que, às vezes, gente, a troca de calor é tão pequena que a gente vai desprezar, certo? E aí a adiabática, então, passa a existir, tá bom? Para a adiabática, vale uma relação. É a relação de Poisson-Laplace. Pelo amor de Deus, gente, essa fórmula só vale para a adiabática, certo? O que ela diz? P0, V0 elevado a gama igual a PV elevado a gama. E que gama é o expoente de Poisson. Detalhe, gente, está elevando só o volume, tá bom? O que eu posso concluir sobre pressão e volume nas adiabáticas, hein? Vamos lá. O produto PV elevado a gama tem que dar uma constante, não é isso? Certo? Passe o volume dividindo, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. E como fica o gráfico? Uma curva, não é assim? Mas ela é uma curva, detalhe, ó. Vou usar a ponta 3 aqui. Gente, ela não é uma curva igual a isoterma. Olha lá, ó. Ela é uma curva mais acentuada, ela cai mais forte, beleza? Por quê, gente? Porque o volume está elevado a gama. E o gama é maior que 1, que a gente viu. Então, como o gama é maior que 1, ele vai fazer com que a curva caia mais rápido, certo? Gente, pessoal, um pouquinho de conversar com ele. Flaminho. Deu certo. Beleza. Então, o gráfico é uma curva, só que uma curva mais acentuada do que a isoterma, beleza? Gente, não deu certo nada, né? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você bater o olho no gráfico e ele for uma curva, então a gente tem duas possibilidades, né? Pode ser uma isotérmica ou uma adiabática. Como é que eu faço para saber quem que é? Então vamos lá. Nesse caso aqui, vocês viram que ele deu uma isoterma, outra isoterma e uma curva indo de uma para outra, certo? Então, quando você tem uma curva indo de uma isoterma para outra, então é porque é uma adiabática. Se fosse uma curva só na isoterma aqui, aí obviamente seria uma isotérmica, né? Certo? Agora, quando é uma curva que vai de uma isotérmica até outra, então será uma adiabática, certo? Professor, mas se ele não desse os pontilhados, cara? E se ele não desse esses pontilhados aqui? Se ele só desse a curva? E aí, como é que eu faço? Gente, quando ele dá os pontilhados é muito simples, né? Se for de uma isotérmica para outra, é adiabática. Se não for, é isotérmica. Agora, e se ele não der as curvas? Aí você não pode usar aquele critério. Ah, tá muito acentuada a diabática. Como assim, cara? Como é que você vai saber quem que é acentuado e quem não é? Então, quando não forem dadas as pontilhadas, você fala o produto PV. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Pega um ponto e faça P1, V1, certo? Pegue outro ponto e faça P2, V2. Se o produto PV der o mesmo conclusão, isotérmica. As isotérmicas a gente viu lá atrás. PV P0, V0 é igual a PV. Se o produto PV não der igual conclusão, adiabática. Porque nas adiabáticas não vai dar P0, V0 igual a PV. Nas adiabáticas é P0, V0 elevado a gama é igual a PV elevado a gama. Por isso que deu errado, certo? Tudo bem? Então, é essa que é a ideia, tá? Gente, eu tenho umas observações muito importantes a fazer, importantes demais. A primeira observação é a seguinte. Nas adiabáticas, as três variáveis de estado mudam simultaneamente. Muda a pressão, muda o volume, muda a temperatura. Nesse caso aqui, deixa eu
Tá, deixa eu apagar aqui para não pronunciar. Nesse caso aqui, olha só o que aconteceu. Vou botar a setinha na curva, tá? Então, o gás ele foi de 1 para 2. O que a pressão fez? Diminuiu, ok? O que o volume fez? Aumentou. Aliás, era o que a gente esperava, porque eles são inversamente proporcionais. Agora, e a temperatura? Gente, ele está indo de uma isoterma para outra. Nesse caso, o que a temperatura fez, gente? A temperatura diminuiu. Por que ela diminuiu? Porque ela foi da isoterma mais alta para a isoterma mais baixa, ok? Então, por favor, nas adiabáticas a temperatura também muda. E se você quiser saber o que acontece com a temperatura, eu sugiro que você monte o gráfico. Aí você vai lá e olha a seta. Então, nesse caso aqui, ó, de 1 para 2, você foi para a isoterma, da isoterma mais alta para a mais baixa, né? Então, a temperatura diminuiu. Agora, se fosse de 2 para 1, de 2 para 1, eu estaria indo da isoterma mais baixa para a mais alta. Então, a temperatura aumentaria, ok? Beleza. Lá em termodinâmica, nós vamos entender por que ocorre essa mudança, tá? Segunda observação, a equação geral dos gases é válida para as adiabáticas? Sim, é claro, é claro. Por que não valeria? Gente, qual é a única exigência para a equação geral? Que o número de mols fique o mesmo. Gente, se o número de mols for o mesmo, a equação geral é válida. Só que além da equação geral, também temos a equação de Poisson-Laplace, certo? Então temos essas duas opções, tá bom? Então, deixa eu destacar aqui. Aí, tem que destacar isso aqui. Tem muita gente que acha que não vale. A equação geral dos gases ideais é válida. Basta ter o número de mols. Como é que eu vou falar na rua? Sim, é assim mesmo. É desse jeito. Constante, ok? Bom, isso aqui só, para terminar, só uma observaçãozinha. Se você juntar a equação de Poisson-Laplace com a equação geral dos gases, nós vamos obter uma relação entre volume e temperatura. Tá? Eu demonstrei a relação aqui. T0 V0 elevado a gama menos 1 é igual a TV elevado a gama menos 1. Mostrando que o gráfico também será uma curva. Tá? Acho que praticamente não é algo com que você tem que se preocupar. Tá bom? Então, beleza, gente. Então, sobre gases, a gente viu tudo. Beleza? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima, pessoal.